E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu dou mais uma vez as boas-vindas aqui no Renologia. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje nós vamos estudar o quarto tipo de tecido que nós temos no nosso organismo. Já falamos do tecido epitelial, já falamos do tecido conjuntivo e suas variações, já falamos do tecido muscular. Chegou a vez então de abordar o tecido nervoso. Mas antes da gente começar o nosso ritual padrão, se você é novo, é nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveite e inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like para ajudar o canal a crescer, comentários também são muito bem-vindos. Pega papel e caneta, porque é hora do estudo. O tecido nervoso é o principal componente do sistema nervoso, tanto do sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo e pela medula, quanto do sistema nervoso periférico, que é formado pelos nervos cranianos e pelos nervos espinhais. A sua função principal é conduzir estímulos eletroquímicos, o impulso nervoso. E ele só consegue fazer isso com primor porque a sua principal célula é extremamente especializada, e eu estou falando deles, dos neurônios. Um neurônio é uma célula que tem uma forma bastante característica. Ele tem uma região mais volumosa, onde se concentra um núcleo e várias atividades celulares, que é o corpo celular. O corpo celular é como se fosse a central de comando dessa célula. Chegando nesse corpo celular, nós temos ramificações conhecidas como dendritos, elas que vão trazer para o corpo celular o estímulo nervoso. Saindo do corpo celular, para propagar esse estímulo nervoso, nós temos o axônio, que se ramifica bastante. É ele que vai ser responsável por conduzir o estímulo nervoso até um outro neurônio ou até um órgão-alvo, uma célula-alvo e por aí vai. Para ficar mais claro para vocês, vamos sair da fala, da narração e vamos ver como é realmente um neurônio. Olha só a imagem que eu trouxe para vocês. A gente consegue perceber aí nitidamente a parte mais volumosa, que é o corpo celular. Ao redor do nosso corpo celular, nós temos as ramificações que chegam ao neurônio, os dendritos, e saindo do corpo celular, nós temos aí o axônio envolto pela bainha de mielina e com várias ramificações. Essa é a estrutura clássica de um neurônio. Mas nós não vamos encontrar neurônios só com essa estrutura. Essa é a mais comum. Nós temos morfologicamente três tipos de neurônios. O primeiro é o neurônio multipolar, é aquele que pode receber e encaminhar estímulos em diversas direções, porque tem bastante ramificação. Nós temos os neurônios bipolares, é aquele que tem um dendrito chegando e um axônio saindo. Ele tem, então, uma situação que é unidirecional. Chega apenas de um lado e se encaminha a resposta apenas para um lado. E nós temos um tipo de neurônio conhecido como pseudo-unipolar, porque parece que ele tem apenas um feixe único, mas não é isso. Por isso a palavra pseudo, porque ele é falsamente unipolar. Ele funciona mais como um bipolar, mas ele tem uma estrutura de localização do corpo celular que se difere um pouquinho. Para a gente poder entender essas diferenças, também existe uma imagem, obviamente. A gente pode ver aí, nessa imagem, os três tipos de neurônio de acordo com a morfologia dessas células. A imagem deixa muito claro também que, de acordo com a morfologia que os neurônios apresentam, a gente tem uma pluralidade de sentidos do impulso nervoso. Então, o neurônio multipolar consegue receber o impulso de vários sentidos diferentes pelas suas grandes ramificações e pode encaminhá-los para vários sentidos também. Já os neurônios bipolar e pseudo-unipolar têm apenas um sentido de chegada e um sentido de saída, deixando então esse caminho do impulso nervoso bastante linear. Uma outra classificação que a gente faz desse tipo de célula também são as classificações em relação ao sentido do impulso como um todo. A gente tem, nesse caso, neurônios motores, que vão levar a informação do sistema nervoso central até músculos e glândulas. É basicamente o neurônio que te faz se movimentar
Nós temos os neurônios sensitivos, que vão fazer o caminho inverso. Vão pegar o impulso dos órgãos dos sentidos, principalmente, e vão levar até o sistema nervoso central para serem interpretados. E nós temos os neurônios associativos, que vão fazer conexões com outros neurônios, não com células-alvos, só com outros neurônios, se comunicam entre si, beleza? E uma coisa que é bastante importante a gente falar sobre o impulso nervoso, mais precisamente sobre esse impulso e a morfologia das células, é a presença da mielina, da bainha de mielina. Nós temos dois tipos de neurônio frente a isso. Os neurônios mielinizados, que contêm a bainha de mielina, e os neurônios não mielinizados. Qual é a vantagem da bainha de mielina? Além de proteger a célula, claramente, ela também auxilia no aumento da velocidade do impulso nervoso. Nós temos na bainha de mielina pequenas brechas que expõem a membrana do axônio. Nessas brechas, os íons que estão transmitindo o impulso nervoso vão saltar de brecha em brecha, fazendo com que a velocidade fique muito mais rápida. Já os neurônios que não possuem mielina, esses íons terão que percorrer a extensão do axônio inteira, deixando o impulso nervoso mais lento. Mas não sou eu que vou explicar isso para vocês, não. Quem vai explicar isso para vocês é o Homem-Aranha. Como vocês podem observar aí, nós temos um trajeto que o Homem-Aranha vai percorrer. Esse trajeto, ele é de uma esquina a outra, e da primeira maneira que ele vai fazer é correndo, como se fosse um impulso nervoso de uma fibra sem mielina. Ele então precisa percorrer toda a extensão da fibra até conseguir chegar na outra esquina, que é o alvo. Pode ser aí um dendrito de um outro neurônio ou um órgão-alvo. Agora vamos simular a mesma situação com a mielina. Então ele está partindo do mesmo local, só que ele vai saltando. Percebam que a velocidade com a qual ele executa o trajeto é muito maior e rapidamente ele chega onde precisa. Acho que deu para entender bem que quando a gente salta com o impulso nervoso, a gente vai mais rápido. Se a gente quiser dar um outro exemplo ainda dentro da Marvel, a gente tem o Hulk. O Hulk, quando quer se locomover muito rápido, ele usa o salto dele para poder chegar onde ele quer de uma maneira mais rápida, principalmente em longas distâncias. Já quando ele só quer ir rápido, sem precisar ir muito rápido, ele vai correndo mesmo. Importante a gente dizer também que, claro, o tecido nervoso está associado a tecidos conjuntivos. Por que isso, gente? Porque o tecido conjuntivo é quem vai dar a possibilidade do tecido nervoso se nutrir. E aí a gente vai ter uma analogia muito próxima com aquilo que a gente tem em fios elétricos. A gente vai chamar de feixe nervoso um conjuntinho de neurônios, tá? Principalmente de longos axônios. Eles podem chegar a tamanhos bem extensos, tá? Em volta desse feixe nervoso, a gente vai ter um tecido conjuntivo muito delicado, conhecido como endoneuro. Quando a gente juntar uma quantidade de feixes nervosos, cada um com o seu endoneuro, a gente vai juntá-los por um outro tecido conjuntivo, e esse tecido conjuntivo é o perineuro. Quando a gente juntar vários conjuntos, olha só, não se perca, quando a gente juntar vários conjuntos de feixes nervosos, todos envolvidos em seus determinados perineuros, nós vamos envolver esse conjuntão em um tecido conjuntivo que é o epineuro. Dessa forma, a gente vai ter uma estrutura como se a gente estivesse cortando um grande cabo de força e nesse cabo de força a gente olhasse lá feixes e grupamentos de feixes. Fios e grupamentos de fios. É exatamente dessa maneira que a gente tem o tecido conjuntivo envolvido com o tecido nervoso. E é fundamental, a gente falou bastante do neurônio até agora, mas é fundamental dizer
que ele não é a única célula que nós temos no tecido nervoso. Nós temos outras células também, que são divididas em dois grupos. As macróglias, e o nome já deixa bem claro que elas são maiores, são células que fazem parte do tecido nervoso e são originárias da fase embrionária. As micróglias, e aí o nome também já diz que elas são menores, são células que fazem parte do tecido nervoso e são originárias no tecido hematopoético, aquele mesmo que dá origem ao sangue. Nós temos vários tipos de macróglias e a gente vai destacar alguns aqui para vocês. A primeira delas, o primeiro tipo de macróglia são os astrócitos. Não são células que ficam no céu. Os astrócitos são células que vão pegar os nutrientes, os gases que estão nos capilares, nos vasos sanguíneos e vão então fornecer para os neurônios, ou seja, eles são os distribuidores de nutrientes do tecido nervoso. Os outros dois tipos de macróglia que nós temos são os oligodendrócitos e as células de Schwann. A função delas é bastante semelhante, elas são responsáveis pela formação da bainha de mielina, mas em locais diferentes. Enquanto nós teremos uma atuação dos oligodendrócitos muito mais focada no sistema nervoso central e nos gânglios, nós teremos as células de Schwann atuando nos nervos. Por isso, essa diferença. Já as micróglias possuem uma função muito, mas muito importante, que é a de recolher o lixo, literalmente. Todo esse processo de nutrição, todo esse processo que vai acontecendo, principalmente mediado pelos astrócitos, ele gera detritos, restos de células, restos de nutrientes e por aí vai. O que acontece? A gente não pode permitir que esses detritos se localizem, fiquem acumulados no tecido nervoso, porque isso pode atrair micro-organismos. É uma desvantagem muito grande num tecido que precisa ser muito protegido. Então, o que as micróglias vão fazer? Fagocitar esses detritos para evitar o seu acúmulo. Uma função fundamental para o funcionamento do sistema nervoso, uma função importantíssima para evitar qualquer tipo de patologia que venha de algum micro-organismo, por exemplo, uma bactéria. Agora, já que a gente já conhece as células, já conhece os personagens do nosso sistema nervoso, é importante a gente falar de como os neurônios se comunicam. E esse processo tem nome, com certeza você já ouviu falar. Eu estou falando das sinapses. A sinapse é literalmente a transmissão do impulso nervoso de um neurônio para outro ou para uma célula-alvo. Ela pode acontecer de um axônio para um dendrito, de um axônio para uma célula-alvo, para uma fibra muscular, por exemplo, ou para uma célula de glândula, ou então de um axônio para um outro axônio. Não é o mais comum, mas também pode acontecer. E nós temos dois tipos de sinapses. Uma sinapse que é elétrica, que vai basicamente conduzir esse estímulo elétrico na extensão do neurônio, e uma sinapse que é considerada química, que claramente é mediada por substâncias químicas. Mas não é qualquer substância química, não. Eu estou falando de substâncias especiais conhecidas como neurotransmissores. Os neurotransmissores vão ser liberados na fenda sináptica, que é um espaço entre o axônio e o dendrito, por exemplo. Nessa fenda sináptica, a gente vai ter o axônio se expandindo numa estrutura que a gente conhece como botão do axônio, e esse botão do axônio contém vesículas com os neurotransmissores. O impulso nervoso chega a esse botão, aciona essas vesículas são então aderidas à membrana plasmática, liberam os neurotransmissores e esses neurotransmissores então vão se ligar
a sítios de ligação na próxima célula, seja ela uma célula de glândula muscular ou então o dendrito de um outro neurônio. Explicar isso é muito mais demorado do que ver acontecendo, porque enquanto eu expliquei isso, milhares e milhares de sinapses dessa forma aconteceram no meu cérebro e nos meus nervos. Então é muito mais fácil fazer do que explicar, com certeza. E esse foi o nosso vídeo, então, do tecido nervoso, tecido importantíssimo para os seres vivos. Espero ter ajudado vocês na preparação de vocês para o Enem, para os vestibulares e também para estudar para aquela provinha marota. Eu vou ficando por aqui, mas não sem antes deixar as nossas redes sociais, @Renologia no Twitter, Instagram e também no TikTok, e a dica do Articulando Podcast. Aliás, a segunda temporada já está sendo preparada, tá? O Articulando Podcast que está tanto aqui no YouTube quanto no Spotify e também no Google Podcasts, e é excelente para aumentar o repertório de vocês, beleza? Bem, eu vou ficando por aqui, deixo meu grande beijo a todos e a todas, e até a próxima!